Boa noite a todos. Aqui a gente vai fazer uma roda de conversa para falar um pouco hoje sobre transtorno de conduta na infância, que é um assunto que tem sido muito abordado, principalmente nas escolas, porque é onde a criança começa a desenvolver vamos colocar assim, a agressividade maior, aquela ruptura da realidade em relação a o que é certo e o que é errado. Então, a reclamação vem muito da escola. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Para que vocês possam entender melhor o que é um transtorno de conduta, a gente trouxe um caso aqui. Claro que a gente vai zelar pelo nome da criança, mas para que vocês possam imaginar um pouco de como que é esse transtorno, tá? Então, eu gostaria que vocês imaginassem uma criança do sexo feminino, de idade de 11 anos, idade escolar, de 1,63 m de altura. As queixas principais, principalmente na escola, que ela apresenta comportamentos agressivos, opositores e manipuladores, acompanhados de desobediência, impulsividade, destruição de objetos e dificuldade no convívio social e junto com desobediência, desobediência familiar, tá? No caso, porque a escola e a família sempre, então, pelo menos é para ser assim, eles estão sempre entrando em contato, então, ou seja, a queixa vem desde a casa, mas se agrava na escola, no convívio social, tá? Então, o transtorno de conduta é o que infelizmente vem a ser um dos diagnósticos psiquiátricos mais comuns na infância, caracterizado pelo DSM-5 como um transtorno de comportamento disruptivo, que é aquele que quebra as ordens, né? Ou seja, um comportamento antissocial e violento. Nesse caso em específico, após o diagnóstico, foi feito um acompanhamento e foi feito um diagnóstico para chegar nesse transtorno de conduta. E para a gente ter essa informação, foi uma equipe multidisciplinar que fez esse acompanhamento, aliás, faz esse acompanhamento hoje com essa criança, então a gente trouxe aqui essas convidadas para que vocês possam entender quem são essas pessoas que acompanham nesse caso dessa incidência da criança, tá? Dessa conduta. Então, a gente trouxe hoje aqui a psicóloga infantil Ana Clara, está aqui à minha direita, a psiquiatra Ana Cláudia Fagundes, a pedagoga Deidiane Souza Bastos, professora Renata Penteado e a terapeuta ocupacional e arteterapeuta Patrícia Feitosa de Lima. E a gente também não pode esquecer da nossa neurologista Juliana Santana. Todos esses terapeutas aqui é o que acompanham essa criança após o diagnóstico para que essa criança possa ter uma vida mais tranquila, mais saudável e tenha mais convívio social. Então, como eu disse no começo, que sempre a reclamação, esse transtorno de conduta começa na escola a atrapalhar mais, então eu vou começar fazendo uma pergunta para a professora Renata. Professora Renata, quais são os principais sintomas de uma criança que tem esse transtorno de conduta? Boa noite, Raquel. Então, o transtorno de conduta, geralmente, essas crianças elas apresentam muita impulsividade, apresentam dificuldade de ter empatia com outras crianças, são às vezes agressivas, tanto fisicamente como verbalmente. Costumam contar muitas mentiras, costumam também ser autodestrutivas e destruir objetos. Tem um comportamento também opositor. Muitas vezes elas não apresentam arrependimento, elas não se arrependem dos atos que elas fazem, elas não sentem o arrependimento. E também elas não aprendem com as consequências dos atos delas. Geralmente quando nós fazemos algo, uma ação, a gente tem uma consequência dessa ação, que geralmente pode ser positiva ou negativa. E no caso dessa criança que tem esse transtorno, mesmo se for algo negativo,
agravar ou causar um transtorno de conduta? Nesse caso, os fatores, eles vêm geralmente de casa, né? Alguns são biológicos, como alguns problemas na gravidez ou neurológicos, mas também a questão da puberdade, violência, no caso que a gente tem da criança, que ela presenciou o divórcio dos pais. Então, esses fatores, eles vão agravando a situação do transtorno de conduta. O diagnóstico, nesse caso, ele é feito com o psicólogo, faz a observação do comportamento e entrevista com os pais e a escola. A gente geralmente pede o encaminhamento da escola de qual é o comportamento dessa criança lá. Então, depois disso, a gente encaminha para o psiquiatra infantil e, junto com o psiquiatra infantil e o neurologista, a gente fecha o diagnóstico dessa criança. Tem alguma observação? Vamos falar um pouquinho, já que a nossa psicóloga ressaltou esses detalhes, vamos perguntar aqui para a psiquiatra Ana Cláudia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E o que você pode ressaltar sobre isso? O diagnóstico sempre é pautado em observação. Ele normalmente, as crianças são observadas e nas consultas, e sempre tem que ouvir a parte do psicólogo, o psicólogo que fala, e aí ele tem que tentar observar toda essa parte para poder conversar também com os pais e essas informações retiradas da escola, que ela relata todo esse comportamento citado por elas já, né? Também tem uma intervenção medicamentosa. Nesse caso, é necessário, principalmente quando a criança está em caso muito, muito sério, precisa ser medicada, né? Também tem que ser estudada cada caso, porque um caso é diferente do outro, nunca é um caso igual. Normalmente os psiquiatras fazem um estudo junto com essa equipe disciplinar, acompanhada principalmente com a escola, a família, psicopedagogos também são importantes, juntamente com... E se precisar de outras intervenções, feita também, principalmente na escola e com os professores, quem está sempre com eles, né? Esses profissionais na escola precisam estar sempre orientados, né? Feita uma capacitação para poder lidar com essa criança, porque eles acham que essa criança, essa menina que a gente está citando, ela tem falha de caráter, e isso não é possível, porque a criança, ela tem um transtorno que é diferente da falha de caráter, né? São condutas agressivas, destrutivas. Então, é preciso analisar todo esse contexto para não ficar julgando essa criança. Certo. Para não rotular a criança, né? Gostaria de pegar o gancho do que você falou agora e perguntar também para a nossa psicóloga, a nossa convidada, no caso, quais as estratégias que podem ajudar o desenvolvimento da empatia e controle emocional? Porque a gente sabe que é uma criança desafiadora e para passar com a psicóloga tem que criar esse vínculo, né? Então, e não só isso, e fazer com que esse vínculo ele se alastre, vamos colocar assim, em casa, na escola. Então, a minha pergunta quais são as estratégias que você, como psicóloga, pode nos dizer que pode ser desenvolvido em relação à empatia e controle emocional? Nesses casos, é importante ressaltar que o transtorno de conduta, ele é diferente de uma simples desobediência, né, de uma criança sem limite. Então, as técnicas da TCC, por exemplo, elas vão ajudar nesse controle das emoções e no desenvolvimento da empatia, também com a psicoterapia psicodinâmica. Inclusive, os pais e a equipe docente, elas têm que andar junto com a equipe multidisciplinar, né, para poder ajudar essa criança, que não é um caso simples de desobediência, não é uma criança difícil, é um transtorno sério. Sim, e com o tratamento certo, com a equipe multidisciplinar ajudando e a família acompanhando, provavelmente vai ter sucesso, né? Então, bom, eu queria perguntar também para a nossa psiquiatra,
Ana Cláudia Fagundes, como que a gente pode diferenciar o transtorno de conduta e o transtorno bipolar ou borderline em crianças? Porque, se você for ver, é tudo muito parecido, assim, para a gente que não entende muito. Então, como que você pode nos ajudar a diferenciar um transtorno do outro? Principalmente na conduta, né? Com essa criança, tem normalmente o transtorno de conduta, ele tem uma durabilidade, uma intensidade. E os contextos e os sintomas de cada um. Então, tem que observar cada um num contexto diferente, né? No transtorno de conduta, há sempre um padrão. Ele é persistente, com violações de regras. No bipolar, por exemplo, há alternâncias de humor mais marcante. E também, aqui foi falado também sobre o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Cada transtorno é diferente do outro, tem que ser estudado para não ser confundido um com o outro. Certo, certo. Agora, aproveitando que a gente tem aqui uma psicopedagoga, obrigada, Deidiane Souza Bastos. Eu queria te perguntar, Deidiane, porque é uma dúvida que eu acho que o pessoal aqui tem também, e eu, como leiga no assunto, também gostaria muito de saber. Como que o comportamento agressivo pode afetar o aprendizado da criança? Boa noite, eu que agradeço, viu? Olha, esse comportamento, ele interfere na concentração e no vínculo com o professor. E é preciso adaptar o ambiente, reforçar comportamentos positivos e promover tarefas que valorizem o progresso individual. Certo. Então agora, como o nosso tempo é curto, vamos aproveitar agora para conversar um pouquinho também com a nossa neurologista infantil, Juliana Santana. Ju, obrigado pela presença. É muito importante a presença de cada uma de vocês aqui, porque vocês tiram as nossas dúvidas e também dos nossos telespectadores, né? Então vamos lá. A pergunta que eu gostaria de fazer é: qual a influência dos fatores neurológicos e hormonais para que a criança possa vir a ter esse diagnóstico de transtorno de conduta infantil? Tá bom. Muito obrigada pelo convite. A puberdade, né, e os desequilíbrios neuroquímicos podem aumentar muito a impulsividade. Então, quando a gente fala, né, da área neurológica, avaliações neurológicas ajudam a descartar disfunções e ajustar o tratamento medicamentoso. Então, é extremamente importante a gente trabalhar em conjunto, né, com outras áreas para conseguir ter um diagnóstico mais correto e ajustar o que for necessário no medicamento que a criança toma. Ou seja, para o pai, para a mãe que está nos assistindo aqui, não é só levar na terapia. O pai, a mãe, a madrasta, enfim, as pessoas que são importantes na convivência dessa criança tem que acompanhar, tem que estar sempre trocando informações para que a evolução possa acontecer. Então, eu quero agora fazer uma pergunta também para a nossa querida terapeuta ocupacional e arteterapeuta, Patrícia Feitosa de Lima. Patrícia, no caso, como que as atividades expressivas podem ajudar essa criança no desenvolvimento social, na valorização da autoestima dela? O que pode ser feito? Como pode ser feita essa intervenção da sua parte? Boa noite, obrigado pelo convite. Pode ser feita atividades expressivas, né? Isso ajuda no autocontrole, na autoestima, criando um canal saudável de expressão da raiva e da frustração. Além disso, pode estimular habilidades sociais e emocionais. Então, é verdade que a criança, através da arte, através dos desenhos, ela se desenvolve, ela coloca tudo para fora, tudo aquilo que não está fazendo bem para ela. É verdade. Ai, que bom saber disso. Então, vamos lá, a gente tem, agora já está acabando o nosso tempo, vamos aproveitar ao máximo esses profissionais maravilhosos que estão aqui com a gente hoje e vamos perguntar aqui para a professora Renata, porque a gente não pode esquecer também, eu sei que você já teve sua fala, mas eu gostaria também de perguntar para você qual é o papel da escola no tratamento dessa criança que foi diagnosticada com transtorno
transtorno de conduta infantil. Então, Raquel, a parte da escola é muito importante na relação tanto com a família quanto com a criança. Criar um ambiente estruturado e seguro assegura tanto uma estabilidade emocional da criança quanto uma melhora desse transtorno. E também essa relação entre escola e familiares, que é muito importante para a conversação, para eles que entendam que não é uma coisa simples, que a gente precisa ser muito intensivo nesse cuidado e nesse manejo dessa criança. Aproveitando a sua fala, né, eu gostaria também de reforçar a importância de um educador físico, algum profissional dessa área, né, para uma criança que está em tratamento. Porque em muitos casos ajuda na disciplina e também melhora o humor e concentração. Então é muito benéfico, né, quando a gente consegue atrelar um exercício, alguma atividade também para a criança. Vamos fortalecer também que a participação ativa da família na terapia e sua parceria constante com a escola são essenciais para o sucesso do processo educativo e terapêutico da criança. Puxa, que conversa boa. Eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram aqui. Eu espero de verdade que todo esse material que a gente desenvolveu aqui, essa conversa, possa chegar a mães, a famílias que tem, de repente, aquela criança que é taxada como chata ou antissocial. Então, é importante que vocês possam divulgar bastante esse trabalho para que as mães possam entender que quanto mais cedo, melhor a intervenção. Tá? Então, nosso agradecimento aqui, além de todos vocês que nos ouvem, em especial para a psicóloga infantil, Ana Clara, também a psiquiatra Ana Cláudia Fagundes, a pedagoga Deidiane Souza Bastos, a professora Renata Penteado, a terapeuta ocupacional e arte terapeuta Patrícia Feitosa de Lima e a neurologista Juliana Santana da Silva. Muito obrigada e boa noite. Obrigada.